Olá, amigos da graça de Deus, estamos de volta com mais um programa Fé e Esperança, dando continuidade a uma ministração que, se você perdeu, olha, eu acredito que você vai precisar fazer aí a correria, dar uma olhada, porque vai ser bênção para a sua vida. Temos falado esses dias sobre como alcançar promessas de Deus. Bem, antes eu quero cumprimentar a todos. Meu nome é William Sodré, sou pastor da Graça de Deus, hoje no CPA 4, na Grande Cuiabá, trabalhando ao lado do pastor Carlos Soares, líder estadual aqui do Mato Grosso, e tendo a enorme alegria de fazer parte da equipe do missionário R.R. Soares. Este é o segundo programa, ou pelo menos a segunda parte de uma ministração sobre o que fazer, a nossa parte, a nossa cooperação no que diz respeito a alcançar uma promessa da parte de Deus. Ora, se você tem dúvidas do que pode ser feito, ou de como agir, de como se comportar em direção à promessa, eu penso que vale a pena, primeira mão, você já assistiu a primeira parte dessa ministração. Se você estiver acompanhando pela RIT, você pode ir depois à internet, no canal do YouTube, inclusive da própria RIT, está disponível, e na descrição você vai encontrar a primeira mensagem desta série. E aí você vai entender que promessa não é sentença. Isso é importante você compreender. Senão você vai me ouvir aqui agora e dizer assim, peraí, pastor, se Deus prometeu, então acabou, eu não tenho que fazer mais nada. E esse é um equívoco de muita gente dentro da igreja. Ele acha que porque Deus falou, aí ele chora na hora da oração, na hora da ministração, a palavra vem e diz, Deus me fez uma promessa. Que lindo, maravilhoso. E agora? Então agora eu vou para casa esperar o cumprimento dela. Querido, você está equivocado. A promessa de Deus apenas nos aponta a direção onde Deus quer que você vá. Aquilo que Deus quer que você lute. Deus quer te ver caminhando naquela direção, mas você ainda vai ter que lutar. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que arregaçar as mangas, você vai ter que cooperar com ele. Nós vimos isso em Josué, quando Deus, mesmo tendo prometido a terra, a famosa terra prometida, que emana leite e mel, a terra de Canaã, né? Deus fala para Josué mesmo assim, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo para você poder fazer esse povo entrar nessa terra que eu jurei. Olha, Deus jurou, mas se você quiser entrar, mesmo Deus tendo jurado, você vai ter que se esforçar. Bom, tudo isso a gente aprendeu um pouco mais, de maneira mais aprofundada, na primeira parte da mensagem. E o texto que responde essa pergunta, como alcançar promessa de Deus, é o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Em especial o verso 12, que diz assim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, peraí, como é que eu herdo uma promessa? Como é que eu tomo posse de uma promessa? Como é que eu alcanço uma promessa de Deus? Fé e paciência. O nosso primeiro programa foi dedicado à questão de fé. Nós vimos que o exemplo de fé foi o grande pai Abraão. E agora, paciência. Você se considera uma pessoa paciente? Quando a gente fala de paciência na Bíblia, você consegue pensar em alguém? Eu gostaria de te apontar aqui um personagem da Bíblia que para mim é um exemplo do que é uma paciência bíblica. Não estou falando de moleza, não estou falando de andar para trás. Eu estou falando de paciência bíblica. O Salmo 40, o verso é o de número 1. O salmista, o próprio Davi, o salmista Davi diz o seguinte, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Será que Davi tinha moral para falar sobre esperar com paciência? Será que Davi tinha moral para poder tratar do assunto, autoridade para tratar do assunto? Bom, eu penso que sim, demais, muita mesmo. Em 3 ocasiões, pelo menos, na vida de Davi, Davi foi ungido, Davi foi separado, Davi foi consagrado e com óleo e tudo, com azeite da unção, em pelo menos 3 ocasiões distintas. No programa de hoje, nós vamos ver cada uma delas e como é que Davi teve de esperar com fé,
e paciência para alcançar a promessa que Deus havia feito na vida dele. Antes, eu quero te fazer um convite. Toda quarta-feira, queridos, nós temos reuniões especiais em favor da Sagrada Família. Eu acredito que toda família precisa de oração. Se você está me acompanhando hoje e diz, pastor, aqui em casa vai tudo bem, graças a Deus. O melhor momento para você orar pela sua família, então, é agora, em que está tudo bem. Eclesiastes 12 diz que nós devemos lembrar do nosso Criador antes que venha o dia mau, não é verdade? Agora, se você está me assistindo, esse pastor, o dia mau já veio. Meu Deus do céu, aqui em casa a coisa está tinindo, está pegando fogo. Bom, também tem texto da Bíblia para você. E você deve buscar o Senhor, pois Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Então, se você está no momento de angústia, momento de luta, no momento de guerra, esse é um tempo maravilhoso para você buscar o Senhor. Busque a Deus também. Toda quarta-feira é por você e pela sua casa, pela sua família. Na nossa sede estadual, nós temos 6 reuniões, é isso mesmo, com o pastor Carlos Soares, na rua 13 de junho, número 1033. 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde e 7 horas da noite. Você é o nosso convidado especial. Eu, pastor William Sodré, estou no CPA 4, na Avenida Tuiuiu, número 1. Quarta-feira eu tenho 3 concentrações de fé. 8 horas da manhã, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Você e a sua casa estão convidados. Bem, como é que nós herdamos, então, promessas de Deus? Fé e paciência. Vimos no primeiro programa, fé através do pai Abraão. Ele foi o exemplo do primeiro programa. E agora nós vamos falar um pouquinho de paciência para herdar a promessa, tendo por exemplo Davi. A primeira vez que Davi foi ungido está em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 6. Eu vou ler o verso 6, mas eu conto a história melhor para você, a gente lê menos e eu falo um pouquinho mais da história, explico melhor. 1 Samuel 16, 6 diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Um dos textos mais lindos da Bíblia, um dos textos também mais conhecidos da Bíblia Sagrada, é o texto em que Davi é ungido para ser rei sobre a casa de Israel. Davi devia ter aqui 16 para 17 anos de idade, um jovem, um menino novo, e a única informação que Samuel, que era o profeta, tinha, era de que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei. Só que Deus não diz a Samuel, que era o sacerdote, Deus não fala para ele, não conta para ele qual era o nome daquele que deveria ser ungido. E o problema é que Jessé, o pai de Davi, além de Davi, que era o mais novo, tinha outros 7 filhos. E agora, como é que faz? Na hora que o Samuel chega com o vaso do óleo e o Jessé manda chamar os filhos, claro, ele manda chamar primeiro o mais provável, o mais velho, que se chamava Eliabe. E quando passa o Eliabe, aquele homem grande, forte, passa, consegue imaginar a cena? O sacerdote Samuel pensa, ele diz com ele mesmo: certamente é esse. Eu estou diante do ungido de Deus, a cara dele, isso com a capa vermelha nas costas, uma coroa na cabeça, vai ficar lindo demais. E Deus dá uma bronca no profeta, no sacerdote. Pode parar, não é esse não, mas é a cara dele, ele tem um jeito de... E eu sou lá Deus de cara, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha para aquilo que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, eu olho para o coração, para a essência do ser humano. Não é esse eu tenho rejeitado. Aí depois do Eliabe vem o Abinadab, também não é. Depois dele vem o terceiro, Samar, também não é. E assim foram passando a escadinha, todos os filhos. E passaram os 7. E aí o Samuel pergunta: mas acabaram-se os filhos, não tem mais nenhum? Como se 7 fosse pouco, né, pessoal? Acabou? Não tem mais nenhum para passar? O próprio pai de Davi, o Jessé,
lá no pasto, tomando conta das ovelhas, mas não deve ser esse. Não, manda chamar. Nós vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar aqui. Aí, queridos, entra Davi na sala, vocês conseguem perceber ele aqui? Tem que ajudar, né? Aí o Davi entra, magrinho, franzino, as pernas, né, riscadas de correr no mato, atrás das ovelhas do pai. Ele era pastor de ovelhas, ajudava o pai a tomar conta das ovelhas. E na hora que esse garoto entra, ruivo, de boa aparência, o Espírito de Deus grita no coração do sacerdote: esse é o homem segundo o meu coração. A gente acha lindo o texto, mas vamos se colocar no lugar de Samuel, olhando para esse garoto, como é que é? Esse é o homem? Mas nem o homem eu estou vendo aqui, mas é esse mesmo, é ele mesmo, pode ungir, pode colocar o meu óleo na cabeça dele. E o texto diz que naquele momento, no versículo 13, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Que coisa linda! E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Oh, glória a Deus! Ele foi ungido agora rei sobre Israel. Vale lembrar que Israel era composta, e todo Israel era composto de 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Davi, garoto, 16 para 17 anos, recebe com essa unção uma promessa. Qual é a promessa de Deus? Você será rei de Israel. Como é que a gente alcança uma promessa mesmo, gente? Nós estamos aprendendo isso hoje. Fé e paciência. Fé e paciência. O problema é que quando Davi ele é ungido rei, o Davi agora, as pessoas pensam, né, quando recebe uma promessa, e muitas vezes acontece, quando a gente escuta uma palavra de Deus, dá aquela impressão de que, meu Deus, vai acontecer agora, é amanhã, é amanhã. E na verdade, no outro dia, querido, Davi foi tomar conta das ovelhas do pai, como fazia todo dia, porque o cargo já estava ocupado, gente. Já tinha um rei, era o rei Saul, não era lá essas coisas, é verdade, mas o cargo estava ocupado. Então já existia um rei. Eu conheço uma turma que se fosse ungido rei, já iria para cima do Saul dizendo: sai daí, que Deus me quer no teu lugar, e Deus já me ungiu. E essa falta de paciência, esse pecado de não saber esperar Deus trabalhar, é o que tem feito com que o reinado de muitos seja rasgado. Nós alcançamos promessas da parte de Deus com fé e paciência, pessoal. E o Davi então continua servindo a Deus, tomando conta das ovelhas do pai e fazendo isto com fé e paciência. Em determinada ocasião, no capítulo de número 17, um gigante chamado Golias se levanta contra o povo de Deus. Davi vai levar a marmita para os irmãos. Quando ele chega lá, ele escuta os gritos. Davi é o mais novo, e o gigante gritava no capítulo 17 de 1 Samuel: e aí, não tem ninguém para me enfrentar, não? Me dá pelo menos um homem aí em Israel. E o Davi, quem é que é o grandão aí? Quem que ele está pensando que ele é para afrontar os exércitos de Deus? Tomou uma bronca dos irmãos. Você já veio aqui espionar, já veio aqui fazer graça, né, Davi? E aí o Davi se candidatou, perguntou o que vão dar aí para quem se candidatar para enfrentar o gigante. Vão dar isenção de impostos, riquezas, o rei está prometendo, o rei era o Saul, né? E vão dar até a filha do próprio rei, o rei vai dar a filha dele em casamento. O Davi, tá bom, então eu vou, pode falar pro rei que eu vou. Imagina essa cena, irmão. Quando alguém surge como candidato, alguém deve ter entrado na tenda do rei Saul e deve ter dito: rei, graças a Deus, as nossas preces foram ouvidas, rei. Nós já temos um candidato para enfrentar o gigante. Já temos? Manda entrar então esse valente, esse campeão, esse homem valoroso. Quem é que entra, gente? O nosso Davi. Quando esse garoto entra na tenda, que cara de desapontamento do rei. Meu Deus, garoto, cadê? O que é que você veio fazer? Teu pai tá vindo atrás. Não, rei, sou eu mesmo que eu quero me... Mas você não pode, olha pra você. Você já viu o tamanho do cara lá fora? O cara é formado na guerra, experimentado no trabalho. O homem é valente, o tamanho do homem, é uma lança dele. O homem sabe lutar. Você faz o que da vida, garoto? Eu sou ovelhas do meu pai. Não, você não pode ir contra esse gigante. Vai acabar com você. Eu não posso permitir que uma coisa dessa aconteça. Ô rei, peraí, deixa eu te falar uma coisa, rei. Eu sou pastor de ovelhas do meu pai.
Esses dias apareceu lá um urso para abocanhar a ovelha do meu pai. Aí você correu, corri para cima dele, agarrei o urso, matei o urso, rei. Esse tempo agora aí apareceu um leão. Ah, do leão você correu, corri, agarrei a barba dele e levou a mesma sorte do urso. E vou dizer para o senhor, do mesmo jeito que Deus foi comigo, com o leão e contra o urso, Deus também será comigo contra este incircunciso filisteu, esse gigante. Ele está pensando que ele é quem? Para afrontar o exército do Deus vivo. A Bíblia diz, querido, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está diante de uma batalha? Se você olhar para trás, você vai ver que Deus já te ajudou a rasgar alguns ursos por aí. Deus já te ajudou a vencer alguns leões por aí. Por que agora vai ser diferente, querido? É só mais um gigante que Deus vai te ajudar e vai cair por terra. E Davi luta e Davi vence. Nós conhecemos o final da história. Um dia, Davi está voltando de uma batalha junto com Saul. E uma musiquinha muda tudo, gente. As mulheres da cidade começaram a cantar. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Ah, pra quê? Saul ficou doido, manifestou, ficou maluco e disse, como é que é isso? Deram 1.000 para mim, 10.000 pro Davi. E o bicho da inveja, do ciúme, mordeu o coração de Saul. E aí Saul deliberadamente tenta matar Davi, Davi começa a fugir, Davi começa a correr para poupar a sua própria vida. Então, numa dessas fugas, o Davi tem a oportunidade, pelo menos em 2 vezes, de matar Saul e ele diz, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele podia abreviar o tempo da espera. Ele já tinha unção para ser rei, ele já tinha uma promessa de Deus, ele podia simplesmente pensar, bom, se ele está atrapalhando, ele nem é de Deus assim, ele está todo desviado, ele está todo endemoniado, encapetado, então vai ver até de Deus mesmo eu matar ele e tal, e abrevia o processo e pronto, e já tomo posse do trono e não. Davi está esperando com fé e paciência no Senhor para alcançar a promessa dele. Até que um dia chega a notícia, Saul está morto. O óbvio, me parece que seria Davi pensar, bom, agora que o cargo abriu, agora que o cargo já está aberto, agora então pronto, agora eu vou reinar, vou sentar no trono, vou tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Mas não é o que acontece no capítulo 2 de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 1, narra desse jeito a história. E sucedeu depois disso, depois da morte do Saul, que Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei algumas das cidades de Judá? A pergunta já é humilde, porque Judá é só uma tribo de Israel, Israel tem 12. E Deus responde para Davi, sobe sim, vá, você vai ter que subir para uma cidade aí. E aí o Davi pergunta, e para onde o Senhor quer que eu vá? E Deus responde, para Hebrom. Deixa eu falar um pouquinho com você. Hebrom, essa resposta é aquela resposta do desapontamento. Porque quando você é eleito presidente da República do Brasil, se você mora em Cuiabá, você tem que ir para qual cidade? Brasília. Ora, você era rei de Israel, você vai para Jerusalém. Agora ele pergunta, eu devo subir para algum lugar? E aí você diz, não, você vai subir sim. E para onde é que o Senhor quer que eu vá? Jerusalém, Jerusalém, é agora. Olha, o homem morreu, já não tem mais rei, eu já tenho a unção, eu já tenho a promessa, agora chegou a minha vez, agora é o meu tempo. E Deus diz, agora você vai para Hebrom, meu Pai do céu. A Bíblia segue dizendo que Davi fez subir para lá a sua família e os seus valentes. Eu acho essa frase forte. Eles não foram de bom grado. Davi fez subir. Não, nós vamos para lá. Deus está mandando a gente ir, nós vamos para lá. E lá Davi ficou 7 anos e meio. Deixa eu falar com você sobre Hebrom. Hebrom pode não ser um lugar necessariamente físico, material, um ambiente físico. Não. Hebrom pode ser um momento na sua vida, pode ser uma fase. E Hebrom é um lugar, querido, de estrutura, porque é em Hebrom que a gente aprende as maiores lições da nossa vida. Nós aprendemos em Hebrom, nos desertos da vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Muita coisa você vai aprender na igreja, ouvindo mensagem do pastor, do seu pastor, lendo a Bíblia sozinho.
Muita coisa você pode aprender hoje com a internet, tem muita coisa boa, muitas mensagens maravilhosas, você pode aprender, mas tem uma coisa, querido, que não vai ter jeito. Deus, para algumas questões, Deus só vai te ensinar pessoalmente, você só aprende passando, vivenciando, experimentando. A experiência com Deus é algo insubstituível. Se Deus tem para você um trono, uma coroa, se a sua promessa, a promessa que Deus tem para a sua vida, ela é grandiosa, Deus vai ter que preparar você. Algumas coisas dá para aprender com livros, mas outras, querido, Deus vai ter que te levar para Hebrom. Deus vai ter que, couro grosso. Deus vai ter que te dar resistência, senão você não vai durar nada em Jerusalém. Deus tem que te preparar, Deus tem que te forjar o seu caráter. O que acontece em Hebrom? O texto diz que ali em Hebrom, Davi faz subir a família para lá, e no versículo 4, então os homens de Judá vieram e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi dizendo: os homens de Jabe e Gileade são os que sepultaram Saul. Ali em Hebrom, Davi foi ungido rei de Judá. Parece até uma unção menor do que a que ele já havia recebido. E de fato me parece que era mesmo. Porque Davi já tinha sido ungido no meio dos irmãos, lembra? Para ser rei sobre Israel. 12 tribos. E agora? Agora em Hebrom, cidade de Judá, ele recebe uma outra unção, uma segunda unção, só que agora era para ser rei de Judá. Você já passou por situações na sua vida em que você sabe que tem mais para dar, mas parece que freio de mão está puxado na sua vida? Você sabe que tem unção para mais? Você sabe que tem capacidade de ir além, e até Deus tem te apontado promessas de que você irá além, de que você vai conquistar mais, de que Ele tem mais para a sua vida, mas no momento que te cerca é Hebrom, no momento que você experimenta, parece uma ação limitada, Deus está te preparando. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te ensinando em Hebrom a esperar em Deus, a confiar nele e a depender completamente do Senhor. É em Hebrom, e eu chamo esta unção de Hebrom de a unção da estrutura. Todo crente precisa desta unção. Uma unção que te faz forte, que te faz firme, que te faz vencer todas as adversidades. Bom, depois de um tempo, aí em Hebrom, finalmente, a terceira e última unção. Está ainda em 2 Samuel, só que agora o capítulo é o 5 e o versículo é o 1. Texto maravilhoso, gente. O texto diz assim: então, todas as tribos de Israel vieram a Davi. Eram quantas? 12. Todas elas vieram até Davi, vieram atrás de Davi. Aonde? Em Hebrom. E lhe falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Aleluia! A promessa se cumpriu. Depois de Hebrom, todas as tribos vieram atrás de Davi. Aonde? Em Hebrom. Cumprindo Deuteronômio 28, que diz: e será que, se ouvires a minha voz, a voz de Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você percebe que você não precisa ficar desesperado. Estou aqui em Hebrom, aqui ninguém me vê. Deus te vê. Não, é que aqui onde eu estou, pastor, sabe, eu não apareço. Deus está olhando para você. Ele prometeu algo para você. Você está fazendo a sua parte? Fé e paciência. Você está esperando com fé e paciência
querida, essa bênção virá atrás de você. Ainda que você esteja em Hebrom, ainda que você esteja num momento difícil, numa fase complicada da sua vida, essa graça vai te alcançar. Aí aonde você está, eu creio, em nome de Jesus, uma unção nova de Deus vai te alcançar, uma unção de conquista de promessa da parte do Senhor virá, e então aquilo que Deus lhe prometeu lá atrás vai te alcançar, ainda que você esteja em Hebrom, em nome de Jesus de Nazaré, é a minha oração. Está aqui a minha mão. Vamos falar com Deus? Vamos agradecer o Senhor pela fé? Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Esta é a segunda ministração, Senhor, de como alcançar uma promessa que o Senhor nos fez. E nós temos compreendido, ó Deus, que duas coisas são necessárias: fé e paciência. E no que diz respeito, Deus, à mensagem de hoje sobre paciência, Davi realmente foi um grande exemplo. Que poderia ter tentado, no braço da carne, abreviar o tempo de espera, fazer do jeito dele, sentar-se logo no trono, afinal de contas o Senhor havia prometido, mas com fé e paciência ele soube esperar e pôde dizer: esperei com paciência no Senhor. Meu Deus, a oração de hoje não podia ser outra, senão dá-nos, Deus, desta mesma fé e desta mesma paciência. Ajude-nos, meu Pai, a não atropelar as coisas, não colocar os pés pelas mãos, não empurrar o carro na frente dos bois. Nós queremos a bênção do Senhor, queremos alcançar a promessa, mas, meu Deus, nenhuma promessa do Senhor conquistada, alcançada fora do tempo certo, sem a Tua bênção, sem a Tua presença, meu Deus, não vai ser bênção para a nossa vida, e eu não quero, Pai, nós não queremos. Eu oro, meu Deus, por homens e mulheres que sim, desejam alcançar a promessa do Senhor, mas desejam alcançá-las com a bênção do Senhor no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Fé e paciência é o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus, queridos, estamos chegando ao final de mais um programa, deixando aqui um convite de fé para você que está na Grande Cuiabá, o pastor Carlos Soares tem reuniões especiais neste domingo para você. Serão 5 reuniões especiais neste domingo, às 7 horas da manhã, depois às 10 da manhã, às 14 horas, às 17 horas e finalmente às 19 horas, 5 reuniões na rua 13 de junho, número 1033, com o pastor Carlos Soares. E eu, pastor William Sodré, aguardo por todos na Grande CPA, ali na CPA 4, na Grande Cuiabá. Você é o nosso convidado especial para este domingo também. Eu tenho 2 reuniões, 7h30 da manhã e às 18 horas, 6 horas da tarde. Na Avenida Tuiuiu, número 1, você é o meu convidado especial. Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais.